Quanto tempo a TCCI leva para mostrar os primeiros resultados? Bom, a resposta para essa pergunta é um clássico enorme. Depende. Depende de que, Anderson, para a TCCI mostrar os seus primeiros resultados? Depende de você. Como assim depende de mim? Depende de você implementar os protocolos conforme a orientação. Qual a grande dificuldade que se tem? É que em grande parte dos casos, né, a pessoa é a própria responsável por sabotar ali a sua própria terapêutica. Mas em linhas gerais, considerando aí as CNTPs, né, considerando aí as condições normais, né, temperatura e pressão, a gente vai pensar ali que a partir da primeira semana implementando aquilo com intensidade, com foco, você já começa a sentir os primeiros resultados do que? Da melhora da qualidade da produção do sono. Aí, claro, a gente vai ter a consolidação ali a partir da terceira, quarta semana, e aí começa a se construir, fazer com que essa parte cerebral reconheça as pistas ambientais e vá sincronizando o relógio social com o relógio biológico. Essa dinâmica de que 8 da manhã socialmente, 8 da manhã biologicamente. Então, grande parte do esforço ali é fazer essa sincronia, né, entre relógio social e relógio biológico. 14 horas socialmente, 14 horas o relógio biológico, a tal ponto, 18 horas, 19, 20, então essa sincronia. Como isso vai ser feito? Essa parte cerebral precisa captar pistas ambientais que sinalizem essa sincronização, essa assincronia que se tem, que se perdeu esse vínculo, né? Então, socialmente é 10 da noite, mas a parte, o relógio biológico está marcando ali 3 da tarde. Estou dando um exemplo, né? Então, isso é um forte fator de dificuldade de início do sono. Então, quando que a gente começa a fazer esse ajuste? A partir das primeiras sessões, começa ali, as primeiras semanas, começa a implementar essas modificações. Isso não é tudo, mas aí vai passar para a terceira e quarta semana ali, consolidando a partir da quinta a sexta semana e se mantendo, né, essa modificação que se tem. E aí considerando que cada caso pode precisar de algumas semanas a mais, outros algumas semanas a menos. Então, cada caso é um caso ali que se tem especificamente, mas em linhas gerais, se a gente pensar em um programa de acompanhamento de 6 semanas, 7 semanas, podendo chegar a 10, mas não muito mais que isso, né? Essa dinâmica já é o suficiente para a pessoa poder entender ali como se conduzir, né, nessa parte de reabilitação neuropsicológica para o sono, para esse cérebro perceber essas pistas ambientais e se sincronizar, e implementando de forma vigorosa ali. Logo a partir das primeiras semanas, da primeira semana em si, tem diversos relatos assim, você já sente a diferença, né? É como aquela ideia, eu sempre dou diversos exemplos, né? Não é saúde, né? A pessoa está com colesterol alto, está com açúcar alto. Então, a partir da primeira semana, né, que ela vai começar a fazer ali uma modulação ali da questão da dieta, começar a ingerir menor quantidade de açúcar, carboidrato, a gordura de uma forma geral, e vai fazer a mensuração ali, vai ver, vai dar logo um resultado ali já diminuído, né? Começa a sentir os primeiros efeitos. Claro que os primeiros efeitos são os primeiros efeitos, né? Isso por si só não é o objetivo composto, mas o primeiro, uma longa caminhada, né? Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Então, na medida que vai se implementando, vai começar a sentir ali os efeitos. Eu sempre sou muito direto e claro, assim, falo constantemente que o único foco que tem ali, que corre o risco, né, de colocar o tratamento em risco, né, digamos que assim, comprometer o bem desenvolver dele, é a própria pessoa, a resistência que a pessoa tem em disciplina, né, ter disciplina e ter foco, né. Disciplina, ela é, digamos que aí a mãe da realização, do sucesso, a virtude da realização, né. Então, né, quanto mais falta de foco tiver e determinação, eu sempre pergunto, né, qual é o seu compromisso? O seu compromisso é com a saúde ou com a doença? Então, seu compromisso é com a saúde, então eu preciso fazer o que precisa ser feito em prol disso. É explicado todos os prós e contras e é passado todas as orientações. Então, compete aí, né? Compete aí ao paciente, a pessoa aderir àquilo e colocar em prática, né? Afinal de contas, é a saúde dela que está em jogo, né? E quando eu falo dela, a pessoa, né, em si. A figura humana, assim, o ser humano que está ali com aquela patologia, buscando auxílio, buscando ajuda, buscando melhora, e quando encontra melhora, nada mais sensato do que aplicar aquilo que foi orientado, né? Então, aplicando conforme o orientado, a partir da primeira semana já se tem os primeiros resultados, né?
as primeiras melhoras, sentindo aí já diminuindo a dificuldade do início ao sono, diminuindo a quantidade de despertares, e aí vai criando o Prime, né, o sono premium, o sono de maior qualidade. Então a gente vai diminuindo a redução, né, redução de danos ali que se tem, até aí e tendo o equilíbrio. E é muito interessante assim quando a pessoa começa a ter os primeiros resultados, né? Por isso que eu digo, olha, aplique com intensidade, não brinque, faça com intensidade, porque tudo que eu preciso é que a pessoa tenha um primeiro resultado, né? Uma primeira noite de sono ali bem diferente das anteriores, ela tem aquele resultado ali, então só se anime e começa, é um estímulo, né, para a pessoa implementar ainda mais, aí começa a aumentar ainda mais a qualidade, e aí entra já num ciclo virtuoso, né, de melhoria contínua ali. Então faz mais agora, então vai implementando. Isso eu comento, a primeira semana é decisiva, que não é aquela ideia de fazer para ver se vai dar certo, não, você vai fazer e vai dar certo, porque assim já está catalogado, não estamos brincando de fazer experiência. Então existe uma técnica científica já amplamente divulgada, catalogada e consolidada em termos de ciência aí vasta que se tem, então isso já é padrão, tanto que é o padrão ouro, né, reconhecido como a primeira linha de intervenção não farmacológica para insônia. Então é pegar e fazer. E comenta a dinâmica, né? A outra analogia, mergulhou para nadar, você tem que nadar, fazer com intensidade. Se você bate os braços devagar, fica vendo, vai afundar na piscina. Nadar não dá resultado. Não, você não nadou na frequência, na intensidade, conforme foi orientado ali, né? Então você tem que fazer as coisas com empenho, né? Com brio, com empenho ali para dar resultado. Então, respondendo diretamente à pergunta aí, a partir da primeira semana, já fazendo conforme reza ali as orientações, já se tem os primeiros resultados. E os resultados vão se consolidando, né, entrando no ciclo virtuoso ali, né, a partir da terceira, quarta semana, compondo ali a sexta, se consolida, prevenção de recaída e vida normal. Sempre atento, quando se tem aquela pequena melhora, né, aquela ideia, qual é o vilão do grande sucesso, né, do grande sucesso, é o pequeno sucesso, né? Então o vilão do grande sucesso é o pequeno sucesso. E do que é isso do sucesso? Ou seja, o vilão do grande sucesso do sono é o pequeno sucesso do sono. Quando a pessoa começa a ter aquela melhora ali, e aí qual é a grande tendência? Ela começa a relaxar, começa a se descuidar de toda a orientação que foi passada, de tudo que ela mesma fez ali, e aí tem alguns casos de recaída, né? Então, vamos retomar isso aí, vamos fazer. Então, todos esses alertas aí que eu deixo, claro, e a partir da primeira semana já se tem os resultados e vai se consolidando. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, consolidação ali, quinta, sexta semana, e aí sempre fazendo ao ponto de observação, né? Cada caso é um caso, mas a gente tem uma média, né? A média padrão é essa daí. Então, eu acho que atendido aí a pergunta.